Acho que não dá para ser leviano quando a gente fala desse material cerâmica, né? Eu tento separar muito bem, ou pelo menos ter consciência das coisas no nível do que é pictórico, o que é matérico, né? E o que é da construção do objeto. Penso o material como um fruto de uma série de reações, né? Eu sou uma reação química, você é uma reação química, a Terra é uma reação, a crosta da Terra é uma, o manto é outro, o céu é outro, os oceanos é outro, né? Eu acho que a relação que eu tenho com o trabalho vai sempre passar por esse lugar e ter um encontro marcado, pessoal e às vezes satisfatório, erótico, às vezes angustiante com essa matéria. Então, uma matéria pulsante, viva, científica, histórica, que dá de encontro com algumas questões muito profundas e específicas, né? Minhas. Algumas questões são técnicas, científicas, outras questões são das culturas e como elas encontraram esse material. O encontro, a conversa de cada um deve ser mediado com ou sem palavras, com ou sem dificuldades, com esse material vivo, pulsânime, que carrega a história do universo. Criação é você estar um pouco a par, né, desse teu lugar no universo, o que é muito confuso, o que é muito desejado, esperado. Então, um laboratório vivo disso, assim, um laboratório vivo do desejo. Criar e criar com essa matéria passa por um lugar do encontro do eu, né, do ego com a matéria, com o universo, sendo a argila um excelente veículo para isso. Assim. Acho que eu era uma pessoa muito estúpida e tacanha, querendo performar a construção de um bom vaso, a construção de algo fantástico, né, uma escultura. Comecei a me situar dentro de um território psicológico, corporal do meu corpo, e o encontro com aquilo, com todas as irritações e gestos que estavam junto, é o fundamental para poder fazer, entende? Então tem um lugar em que não se aprende a não se ignorar aquilo que está dado, do mais prosaico, do mais poético, do mais conflituoso, não se ignorar aquilo e também não esperar magicamente que o barro dê conta, né, daquilo. Eu acerto o barro, eu tornei repetidamente, eu jogo no lixo, eu me frustro, eu quebro, eu me deleito. Pode ser que no dia seguinte as coisas mudem, né? Mas passar por isso perder um pouco a ideia do controle da criatividade nesse sentido, porque esse material se amolda aos gestos, é fundamental. E saber que no dia seguinte, no momento seguinte, haverão outros objetos e outras possibilidades a partir daquele contato, e assim retomar, isso é o que é aprender para mim a crescer com a argila, né, com a escultura e com a cerâmica no geral. Não tenho nenhuma pressa de ser coerente, não tenho nenhuma pressa de ser menos diverso do que eu poderia ser para mim mesmo, né? Se eu fosse um cientista do esmalte, procura o empirismo da máquina, da experimentação, eu estaria muito angustiado. Eu comecei buscando os esmaltes Celadon, né? Eu me frustrava muito e tanto procurá-los me ensinava coisas como me frustrar servia para que eu encontrasse um esmalte meio áspero, estranho, esquisito, que também chamava a minha atenção e não tinha nome, não tinha homólogo, né, na tradição. Então, por que eu deveria me sentir frustrado se eu adotasse esse material para mim, né? Assim, então, entre uma busca e outra, você vai se envolvendo com certos aspectos e imagens que são muito mais interessantes, né, para o seu coração mesmo. Eu acho que eu encontrei algumas. Eu gosto muito das cinzas, né, dos esmaltes de cinzas e os esmaltes metálicos, os esmaltes que envolvem ferro na composição, né? Encontra-se uma gravidade, assim, um certo um erótico, um clímax e também combina isso com o mais pesado que existe, que eu acho muito bonito. Então eu creio que por um lado é bom
ser pesquisador, é bom ser cientista nisso. Por outro lado, é muito sem sentido como artista, né? Lógico que existem artistas que são muito mais complexos nesse tipo de pesquisa, tem resultados incríveis, mas algo que nos norteia também é muito sombrio, muito inesperado, muito além do nosso desejo, né, de encontrar alguma coisa. O nosso desejo de se perguntar o que é, o nosso desejo de ir de encontro a coisas além da nossa compreensão, da nossa imaginação, move a gente igualmente, né? Esse mergulho, enfim, né, também trago isso muito para as aulas, né? Já vi pessoas chegarem muito ansiosas, muito enérgicas, muito estabanadas, sem confiança alguma, né? No próprio gesto, na amplitude da mão, no contato do material. Eu jamais poderia julgar isso, né? Que tipo de professor eu seria? E se eu apenas corrigisse isso, né? Dissesse que isso não é, que isso não tem lugar ou que isso só pode ser usado daqui a pouco. É um fato que aquela pessoa tem esse tipo de toque, de ferramenta, de encontro com o mundo. Eu não conheço. Então, eu me abro para esse insondável junto com outra pessoa, né? Eu busco instrumentalizar ela para que ela tenha noção, ciência do seu encontro, da sua angústia, da sua predileção, das suas fantasias, né? E depois possa navegar, transitar, né? Orquestrar algo. Tem uma coisa que é muito específica da nossa arte, da cerâmica e da ciência, né? Que eu me envolvo, a feitura e a operação no forno, né? A gente tem que estudar uma série de imagens, como o átomo se comporta, como o calor se comporta, pensar a ação disso nos materiais que a gente usou, reações em cadeia, né, dos fundentes sobre o esmalte. A gente tem que estudar todas essas informações, sobrepô-las, se colocar no estado de espírito e observar e operar um forno por, às vezes, dezenas de horas, né? É muito cansativo, né? E é um estado que pede a sua atenção plena, seus sentidos do seu olfato para sentir o cheiro da fumaça, a visão para ver o calor e analisar o fluxo da chaminé, um senso de ritmo ao olhar o termômetro subindo, descendo, descendo para subir, subindo para descer. Então, quando eu faço uma peça e eu sinto ela rodar pela minha mão, sinto o peso, o quão úmida ela está, quanto ela está assimétrica, eu conduzo isso pelo espaço, tem outra informação para me dar. O ponto daquilo pode me dizer se eu vou torcer ou não, se eu vou cortar, se eu vou dobrar, alterar. Tudo isso onde eu quero chegar é um volume de informações, de coisas para você lidar de frente com a matéria, que derruba umas ilusões muito mesquinhas, que estar no controle é mais benéfico do que não estar no controle. Às vezes estar no controle é muito bom, né? Produzir um jogo de alguma coisa, produzir algo que eu sonhei em fazer, né? Em realizar, e por outras vezes não. Outras vezes é um milagre aquilo ter se produzido nas suas mãos, depois de muito estudo. É uma imagem que você jamais pensou que poderia acontecer, acontece por uma série de motivos, se materializa na sua frente. Então, você lidar com paciência com isso e com abertura é uma conquista muito grande, né? E te engrandece as ideias, engrandece as imagens novamente, né? E assim que você conclui, tudo isso retorna para você, né? Esses objetos transformam o seu dia a dia, o seu uso de alguma... Se for uma chaleira, transforma a sua relação de beber chá, se for um vaso, transforma a tua relação com uma planta. E isso vai te deixando cada vez mais um ceramista maduro. Esse, para mim, é um grande barato. Eu acho que ele... Quando eu aprendi que esse é meu barato, aprendi a compartilhar ele com o mundo, a respirar ele e viver ele, as coisas mudaram bastante, assim. Foi bem legal.